Mais uma vez, bom dia, irmãos. Vamos continuar a nossa caminhada litúrgica, que é da Páscoa até à Ascensão, ao Pentecostes também. E vamos continuar a ler, e não sei se têm reparado, mas nós temos seguido o lecionário, e portanto, se alguma vez quiserem saber o que é que se vai estudar no domingo seguinte, basta irem ao lecionário e lerem os textos que estão lá. De facto, só de também fazer aqui um desafio, não sei quem, eu estava a dizer ali ao casal que vem da Holanda, que costumo traduzir o culto, mas não é possível hoje fazer a tradução do culto porque estou aqui à frente. E faço o desafio a alguém que possa chegar-se ao pé deles, nem que seja dizer uma ou duas palavras em inglês, para que eles possam compreender alguma coisa do que está aqui a ser dito. Portanto, já o desafio já foi cumprido, obrigada. Também para que eles se sintam bem no nosso meio. Esse é um dos objetivos da nossa comunidade, é também que as pessoas se sintam bem quando vêm cá. Seja por um domingo, ou seja por meses, ou seja para ficarem para sempre nesta igreja, mas que se sintam bem connosco e que se sintam amados por nós. Por pouco que seja, que nós possamos fazer isso. O desafio aceito, ainda bem, permite que eu já sei que há outra pessoa que me possa substituir nestas coisas da tradução e que permite, pelo menos, que venham a compreender alguma coisa do que foi dito aqui. Dizer que no nosso calendário litúrgico nós temos estado a estudar o Evangelho de João. E antes de lermos o texto em João 21, que será o tema da pregação de hoje, perceber que o Evangelho de João é um Evangelho que é diferente de todos os outros evangelhos. E todos nós sabemos isto, para quem vem à igreja sabe que o Evangelho de João não é igual aos outros três evangelhos que no fundo são chamados de evangelhos sinóticos. E que têm alguns aspectos singulares. Eu gosto sempre de ressalvar um pouco do contexto da leitura em que nós vamos fazer. Não é tanto uma biografia, o Evangelho de João não é tanto uma biografia ou uma crónica acerca de Jesus. O Evangelho de João é um Evangelho que reflete acerca da pessoa de Jesus, acerca de Jesus, o Filho de Deus, acerca do ministério da redenção. O que é que isto significa? Significa que Cristo, e esta é a base do Gênesis ao Apocalipse, e nós podemos ver isto todos os domingos falamos sobre isto, e hoje, quando celebrarmos a ceia, é sobre isto que estamos a falar. Cristo manifestou o seu amor por nós, através do amor do Pai, e que é por meio dele que nós temos acesso à eternidade. Isto é, a eternidade, o que é que isto significa? Uma vida de comunhão plena e abundante com o Pai. E isto é do Gênesis ao Apocalipse. E tudo o que nós fazemos, e vamos perceber hoje também, tudo o que nós fazemos enquanto igreja, enquanto pessoas individuais, tem este propósito, a manifestação de Cristo na nossa vida, para que outros possam ter também acesso a esta eternidade. E o Evangelho de João é muito claro, ele não faz não faz uma edição cronológica da vida de Jesus, salienta alguns pontos da vida de Jesus para falar sobre estes aspectos importantes. No fundo, o João quer que tem como objetivo que nós consigamos ter uma reflexão que nos conduza à fé, que nos conduza a Jesus Cristo de uma forma íntima e pessoal. E nós hoje vamos perceber porque é que Pedro fez o percurso que fez e porque é que Pedro, e vamos ler aquele texto famoso de Pedro, não é? E vamos perceber que tipo de comunhão é que Jesus quer connosco. E é engraçado que o livro de João começa com um prólogo, que no fundo que é a encarnação da palavra de Deus na pessoa de Cristo, e sobretudo há este versículo: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E é isto que é o Evangelho. Portanto, há de facto aqui uma ressalva, e se lerem o Evangelho de João, do princípio ao fim, no valor que é crer em Jesus Cristo, com toda a sua vida, para a salvação por meio de Jesus Cristo. E é engraçado
que quando vamos seguindo o Evangelho de João e vemos mais de metade do Evangelho é relativamente à última semana de Jesus, temos até o capítulo 12, temos alguns episódios da vida de Jesus antes da sua chegada a Jerusalém. A partir do capítulo 12 vamos ter a última semana de Jesus. E vemos, por exemplo, que no final, e tivemos a estudar a semana passada, todo o processo da ressurreição, não é? Tivemos a estudar, depois da ressurreição, a quem é que ele apareceu? Apareceu a Tomé, apareceu aos discípulos, apareceu a Maria Madalena. Agora vamos ver outro episódio, que é curioso, aparece numa altura em que parece que o livro de João já teria acabado, quando no capítulo 20, versículo 30, diz: na verdade, fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E, na verdade, parecia que o livro de João acabava aqui, mas acrescentaram-lhe mais um capítulo, que é o 21, que nós vamos ler hoje. E vamos perceber, então, porque é que hoje faz sentido o capítulo 21 de João, quando parece que o livro acabava no capítulo 20. Sabemos também que o capítulo 20 e 21 são testemunhos da ressurreição de Cristo, são as diversas aparições de Cristo aos discípulos, às pessoas que estavam lá. São várias descrições. João, portanto, não faz aqui uma narrativa exaustiva, faz uma narrativa muito mais pessoal. Vamos então ler, e agora vamos assim iniciar a leitura, e vamos ler o Evangelho de João a partir do versículo 21, do capítulo 21, a partir do versículo 1 até ao versículo 19. João 21, 1 a 19. Eu vou ler na tradução Ferreira de Almeida. Podem acompanhar nas outras traduções, que o texto há de ser exatamente igual, com algumas variantes de texto. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem a terra, viram umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado de entre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar que com o género de morte de Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Hoje vamos olhar um bocadinho para Pedro. Eu quero que vocês, de alguma maneira, imaginem Pedro num momento muito especial da vida dele, talvez no momento mais terrível da vida dele. E que não foi este. Ele nunca deve ter esquecido, acho que a vida toda, nunca deve ter esquecido a maneira como Jesus olhou para ele depois de ele o ter negado 3 vezes. Portanto, imaginem, façam um esforço de imaginação para perceber o quão difícil deve ser para Pedro pensar naquele tempo em que negou 3 vezes a Jesus, e nós temos no texto bíblico em Lucas: então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. E mais tarde, logo a seguir, diz: chorou amargamente. Foi aquele olhar, não negar 3 vezes, foi aquele olhar que a Pedro mostrou a gravidade do erro que ele tinha cometido. Percebeu que Jesus tinha feito exatamente aquilo que Deus tinha previsto que ele ia fazer, que Jesus tinha dito que ia fazer. A única coisa que ele tinha negado que iria fazer. Ele disse que nunca negaria Jesus, que ia até à morte com Jesus. E na primeira oportunidade, ele vai negar Jesus. Vai negar aquele que tinha sido o seu mestre amado. Eu não quero imaginar, não sei se alguém já passou por isto, mas deve ter sido o pior momento da vida de Pedro. Imaginem, quando ele constata o que tinha feito. E se recuarmos mais um bocadinho atrás deste episódio, 6 meses antes deste acontecimento, Pedro tinha estado com Jesus em Cafarnaum e tinha ouvido acerca do perdão. E tinha perguntado a Jesus, e nós sabemos todos que Pedro era uma pessoa que questionava Jesus, era uma pessoa ativa, era uma pessoa que achava que era forte. E pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? E todos nós sabemos qual foi a resposta de Jesus: 70 vezes 7. E o que é que Jesus estava a ensinar a Pedro nesta altura? Estava a ensinar que o perdão era muito mais do que as vezes que nós perdoamos. Mas o perdão tem que ser abrangente e tem que ser generoso. O perdão que Jesus vinha trazer não era um perdão, deixa cá, e isto denota em Pedro que ele ainda tinha muito do judaísmo, ou seja, deixa cá ver quantos erros é que fizeste, quantas vezes é que podes pecar ainda. Eu conheço muita gente que me diz assim: eu quando daqui a uns tempos eu vou cumprir as coisas e vou-me tornar melhor. Agora vou viver a vida. Vou esgotar o número de pecados que tenho, que é para depois poder não pecar mais. E no fundo era um bocadinho a mentalidade de Pedro. Até quanto é que eu posso pecar? Até quanto é que eu posso perdoar? E Jesus estava a ensinar a Pedro que tinha de perdoar sempre. E que este perdão, e o perdão que Deus nos dá, é um perdão muito, muito mais abrangente e muito mais generoso que o perdão que eu dou ao meu irmão. Vocês podem perguntar: mas ela está a falar disto porquê? Porque se calhar um dos problemas de Pedro
a seguir àquilo que ele fez, àquele olhar que ele teve de Jesus, era a falta de sentir o perdão de Deus. E nós vemos Pedro, na última semana em que está com Jesus, antes da morte, Jesus vai-lhe ensina-lhe sobre o perdão, ensina-lhe sobre a humildade, quando lhe vai lavar os pés. Quando ele lava os pés aos discípulos, e também está descrito em João, e Pedro automaticamente questiona o mestre: mas porquê que me estás a lavar os pés? Mas depois de Jesus lhes ter explicado porquê que ele devia lavar os pés, ele diz: então, mas lava-me a cabeça e lava-me as mãos, lava-me todo. Era este Pedro impetuoso que está neste contexto e que depois vai negá-lo. E mais tarde, neste processo todo, percebemos também que Pedro, antes da morte de Jesus, também não compreendeu exatamente o que é que Jesus estava a fazer. Os discípulos, mais tarde, quando Jesus sai para orar, estão a discutir, depois deste lavar de pés, estão a discutir quem é que é o maior. E é nesta altura que Jesus diz a Pedro, que corrige os discípulos e diz a Pedro que ele vai o negar. Porque é quando ele diz: eu sou forte, eu aqui sou forte, eu sou muito forte, de tal maneira que eu nunca te vou negar e vou contigo até à morte. E Jesus respondeu: não, tu vais me negar. Mas é engraçado que Jesus, mesmo assim, ora por Pedro nesta altura. Se vocês lerem a Lucas, diz lá no versículo 22, diz: mas eu roguei a Deus por ti, para que a tua fé não falhe. E tu, quando voltares para mim, encoraja os teus irmãos. Eu suponho que Pedro não terá percebido esta oração que Jesus faz nesta altura, quando fala com Pedro. Pedro não terá percebido. Nós vamos perceber, porque ao longo da história vamos perceber porque é que Jesus orou por Pedro e porque é que Jesus rogou a Deus por Pedro. Nós sabemos ainda que neste processo todo da última semana, quando Jesus pediu para eles ficarem ativos enquanto ele ia orar, o que é que eles fizeram? Adormeceram. Em vez de ficarem vigilantes. Sabemos também que Pedro reagiu muito mal à prisão de Jesus. Se bem se lembram, cortou a orelha de uns soldados que o veio prender. E, no entanto, Jesus voltou a corrigi-lo. E sabemos também que Pedro já não ficou perto de Jesus nessa altura. A seguir ao episódio da prisão, Pedro seguia à distância. Com João, seguiam à distância Jesus. A Bíblia diz-nos que eles não estavam próximos de Jesus. Seguiam à distância como a ver o que é que se ia passar. Apesar deste seguir à distância, também existia uma coragem naquele ambiente que havia que não era favorável, mas não estava a mostrar aquilo que tinha dito, que estava disposto a morrer por Jesus. E muitas vezes nós crentes também somos assim. Também seguimos Jesus à distância. Vamos lá ver se isto não me compromete muito. Uns dias eu sou mais, eu estou mais perto, outros dias estou mais longe. Somos um bocadinho como Pedro. E é neste contexto de afastamento, de não saber muito bem onde se posicionar, que ele nega a Jesus. E de facto que ele tem este momento difícil, que é aquele olhar que Jesus lhe vai fazer e que ele vai se lembrar das palavras de Jesus e vai chorar amargamente. Quando alguém comete uma falha desta gravidade, é muito difícil achar que vai ser perdoado. É fácil, se nós não temos... A Bíblia não nos expressa os sentimentos de Pedro, mas é fácil imaginar que Pedro estava numa dor enorme quando Jesus morreu. Ele tinha-o negado em vez de Jesus morrer. E provavelmente nos momentos seguintes, no dia seguinte, continuava a sentir-se profundamente triste com aquilo que tinha acontecido e com aquilo que ele tinha feito. Mas sabemos também que Pedro, no seu feitio, também não se entregou ao desespero. Porque sabemos também que ele foi reunir com os outros discípulos. Isso está descrito na Bíblia. Ele, apesar de saber que não tinha
agido corretamente, provavelmente estar muito triste, e este não ser de todo um dos melhores momentos de Pedro, há também aqui uma espécie de renascer. Ou seja, ele não vai... Porque a tendência quando acontece uma coisa destas, em que nós nos sentimos tristes com o acontecimento, a nossa tendência é isolar-nos. Mas não, sabemos que Pedro foi reunir-se com os outros discípulos, enquanto esperavam. E, no fundo, significa também que a experiência que ele tinha com Jesus não tinha sido em vão. Ele continuava a acreditar em Jesus e, portanto, vai se reunir com os seus irmãos espirituais. E aí este é também um passo importante na questão do perdão e de quando nós cometemos uma falha. É que não nos podemos afastar, temos que nos juntar. Ao contrário do que é habitual, o nosso processo de, quando temos uma falha grande na nossa vida ou uma falha pequena, em vez de nos afastarmos, vamos nos aproximar dos nossos irmãos. E quando nos sentimos tristes ou com remorsos, é melhor juntarmos aos nossos irmãos e recuperar a fé, e recuperar aquilo que é a mensagem de Cristo. Nós também sabemos que Pedro foi ao túmulo por causa da questão de ter desaparecido o corpo, e é mais tarde que Jesus vai aparecer aos discípulos. E na Bíblia há relatos de que terá aparecido sozinho a Pedro. E eu estou-vos a fazer alguns exercícios de imaginação, estou-vos a fazer pensar um bocadinho o que é que teria Pedro sentido quando Jesus olhou por ele, quando ele o negou. O que é que Pedro sentiu quando Jesus morreu e foi ter com os seus irmãos na fé, e quando se encontrou novamente com Jesus. Eu suponho que foi um encontro emocionante. Foi um encontro, não sei, a Bíblia não nos relata esse encontro. Nós sabemos que o encontro que ele tem aqui, mais tarde, que está descrito no texto que nós lemos, não foi o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus depois da ressurreição. Embora que não haja detalhes, Jesus terá aparecido a Pedro quando ele estava sozinho. E só podemos imaginar que esse encontro terá sido um encontro comovente. E a partir deste momento vamos entrar no nosso texto de João. Os discípulos partem para a Galileia. E Pedro, mais uma vez, sempre à frente, vou pescar. Não sei se lembram, Pedro era pescador antes de seguir a Jesus. E durante toda a noite não pescaram peixe. Já parece uma história que a gente ouviu também antes disso, quando Jesus os conheceu também. No entanto, alguém chama e diz: vão pescar para o outro lado do arco. E sabemos qual foi a situação? Pescaram imensos peixes. E mais uma vez o nosso Pedro, impetuoso como ele é, assim que percebe, através de João, que era Jesus que estava a dar estas indicações, salta logo para dentro d'água e vou ter com Jesus. Os outros que apanham os peixes. Ele queria estar ao pé de Jesus. E vemos também que outra vez temos um processo em que Jesus ceia com os seus discípulos. E é engraçado que vamos depois ter aqui um episódio muito pessoal de Jesus com os seus discípulos e sobretudo com Pedro. Aqui nada indica que os discípulos tenham sido embora e que não tenham ouvido as perguntas que Jesus fez a Pedro. Portanto, nós imaginamos, e às vezes quem fazia acampamentos com fogueira, no culto da fogueira, mas basicamente se calhar era um bocadinho esse ambiente que existia entre Jesus e os seus discípulos, que estariam a cear, e neste contexto Jesus vai perguntar 3 vezes a mesma pergunta a Pedro: tu me amas? E o que é que este tu me amas significa? Ele no fundo estava a ser examinado por Cristo, e Cristo queria perceber qual era o amor que Pedro tinha ao seu reino. E às vezes nós achamos, eu tenho amor, mas não dizemos. É preciso verbalizar muitas vezes aquilo que nós sentimos. E Jesus faz esta pergunta
provavelmente Pedro terá feito uma rápida avaliação de tudo o que tinha acontecido. E nós chegamos a rever um bocadinho tudo o que tinha acontecido. E no fundo esta pergunta, quando Jesus pergunta, tu me amas? Também nos pergunta a nós, tu me amas? Esta pergunta faz-nos pensar também na nossa própria relação com Deus, na condição em que está a nossa relação com Deus. E a pergunta hoje é também, tu me amas? E cada um de nós terá que responder esta pergunta. Será que nós temos o compromisso com Deus que de facto dizemos que temos? Será que aceitamos o perdão de Deus? Será que vivemos no passado? Reparem, Pedro teve que ultrapassar uma situação extremamente difícil. Ele tem que aceitar o perdão de Deus para aquilo que ele fez, para poder avançar. Olhemos para as perguntas de Cristo. Só um bocadinho de percebermos um bocadinho. Quando Jesus pergunta, nas duas primeiras perguntas, a Pedro, tu me amas? Ele fala no grego, no amor ágape, que é um amor incondicional, sacrificial, é um tipo de amor muito mais elevado. E é o amor que nós devemos ter quando servimos a Deus. É um amor incondicional, sem reservas, e que nos leva a entregar completamente. Mas Pedro responde-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele responde não como amor ágape, mas como amor filai, que é o amor de um amigo. O amor, porque há nuances na palavra amor no grego, é um amor menos exigente e que tem menor nível de compromisso. Ao usar a palavra ágape, está a querer que Pedro entenda a importância de ter um coração cheio de amor incondicional, que não mede sacrifícios para o reino de Deus. E no fundo, o que é que significa para nós? Jesus mostra através deste encontro com Pedro que tudo o que realizamos no reino tem que ser através do amor. Sendo, de certa maneira, se nós estivermos aqui a louvar e não tivermos amor, em vão. Quando um pastor pastoreia uma igreja sem amor, não serve. Quando um crente evangeliza sem amor, não tem resultados. Pois é o amor que transforma as barreiras. E nós lemos em 1 Coríntios 13, e muita gente sabe de cor estes versículos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é tão importante na realização da obra de Deus, como a água é importante para a nossa vida. Tudo o que fazemos deve ser feito com amor, seja na igreja ou fora da igreja. Nós não nos inscrevemos ao espaço igreja, nós somos crentes em todo o lado. E ao enfrentar a terceira vez a pergunta, tu me amas? Pedro fica triste. Mais uma vez, o Pedro era uma pessoa, como eu diria, de altos e baixos, não é? Uma pessoa entusiasta. Devia ser aquelas pessoas que a gente olhava para a cara dele e já sabia o que é que ele estava a pensar. Certamente que Pedro havia percebido que as suas palavras ainda não correspondiam à realidade vivida. E Jesus queria que ele entendesse o que era o amor. E é nessa altura que ele vai perceber que tem que servir a Cristo com intensidade e compromisso. E é engraçado perceber que porque é que eu voltei atrás na história de Pedro? Porque nós temos que perceber, por muito difícil por muito maus que nós achemos que nós somos, e às vezes nós também temos esta autoestima muito em baixo, às vezes nós também achamos que não servimos para o ministério,
Achamos que não temos capacidade, ou porque fizemos alguma coisa que é grave, ou porque fizemos alguma coisa ao nosso irmão que não foi correta. Nós temos que aceitar o perdão de Deus e temos que aceitar este amor que vem de Deus para podermos também seguir no projeto que é o ministério, que é amar os outros e amar a Deus. E por isso é que Jesus diz a Pedro: qual é o objetivo disto? Apacenta as minhas ovelhas. Ao dizer isto, Jesus está a querer que Pedro compreenda que o amor se prova com gestos e não apenas com palavras. Muitas vezes nós dizemos que Jesus ama os pecadores, mas nós não amamos os pecadores. Jesus está-nos a pedir também que amemos os outros, que amemos os pecadores e que sejamos veículos da palavra dele e que apacentemos as suas ovelhas. E como é que e Jesus estava a dizer a Pedro: se amava a Cristo, vais amar também as minhas ovelhas, vais apacentá-las, vais cuidar delas. Nós não podemos ficar só pelo amor de Cristo. Dizer que amamos a Cristo é muito mais do que isso. Temos que amar as ovelhas, temos que as apacentar. Nós sabemos que Pedro tinha negado o Senhor 3 vezes. E 3 vezes Jesus permitiu a Pedro que confirmasse o seu amor por si e pelos seus irmãos. E 3 vezes Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Coloca o meu serviço à frente das outras coisas. Alimenta, pastoreia o rebanho de Deus. Com certeza que lhe foi perdoado. E nós temos a certeza disso até pelo ministério que Pedro realizou a seguir. E a importância que ele teve no ministério. E vemos no versículo 18 e 19 o que é que diz também relativamente ao que é que se vai passar com Pedro. Sabemos que ele tocou muitas vidas a seguir este episódio. E ele teve um grande desgosto ao negar Jesus, mas pôde ser perdoado, pôde ser amado por Cristo e pôde amar a Cristo. E tal como, no fundo, nós lemos, quando lemos orante, como é que diz? Como lemos no Salmo 30, à noite deitámos-nos a chorar e soltamos, de manhã soltamos gritos de alegria. É no fundo isto que Deus nos chama a fazer, a sentir o seu perdão, a sentir-nos amados e a amar os outros e a apacentar as ovelhas. Que assim seja com cada um de nós.